Я просто истерика такая. Я не знаю. Biden autoriza a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Seria esse o estopim para se iniciar a Terceira Guerra Mundial? Segundo Vladimir Putin, sim. Ele disse que se a Ucrânia usar mísseis americanos para atingir o seu território, ele vai entender que os Estados Unidos está entrando na guerra. Trump já se manifestou e disse que, mesmo ainda não sendo presidente, ele tem força para não autorizar o uso dessas armas. Mas quem está certo e quem está errado? Na verdade, só existe uma vítima nessa situação, e as vítimas é a população. É sobre esse assunto que eu comentarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Vamos começar aqui com a notícia para entender o que está acontecendo e ver quais realmente as consequências que isso pode tomar. Biden autoriza a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia, diz jornal. Segundo o New York Times, agora o país do Volodymyr Zelensky poderá utilizar armamento fornecido pelos Estados Unidos contra os russos, algo que estava vetado até o momento. Vladimir Putin considera o ato uma escalada no conflito e havia prometido represália. Na verdade é o seguinte, o Biden perdeu as eleições. Na verdade, o Biden não, porque ele foi impedido pelos democratas de concorrer. Daí colocaram a cavala lá, mas o Biden, tecnicamente, ainda é o presidente. Existe aquele ditado que diz, o esquerdista, quando não faz caca na entrada, faz caca na saída. Pois bem, o Biden fez caca na entrada, caca no meio e agora está fazendo caca na saída. Talvez uma atitude totalmente desnecessária. Vamos ler aqui, depois a gente comenta. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance fornecido pelos americanos na guerra contra a Rússia, segundo o jornal The New York Times. A mudança de postura do governo americano ocorre por conta de envios de tropas norte-coreanas para lutarem na guerra da Ucrânia ao lado dos russos. Esse é o detalhe estranho, né? A Rússia adora falar que se os Estados Unidos atacar, se a OTAN atacar, eles vão atacar com mais força. Eles não estão conseguindo nem vencer a Ucrânia. Eles achavam que ia ser uma guerra rápida de 4 meses, 6 meses. Já está estendendo por mais de 2 anos. E a Rússia está em frangalhos, gente. Entendeu? Se existe um momento, talvez, para vencer a Rússia, seria agora, porque ela está perdendo tropas, ela está perdendo armamento, ela está sem dinheiro. Só que o problema é que ela tem aliados comunistas, como Irã, China, Coreia do Norte. Esse é o problema. Mas, tendo que pedir ajuda de soldados norte-coreanos, a gente já vê que os caras não estão muito bem das pernas. Enfim, vamos continuar aqui. Ainda de acordo com o jornal, os mísseis de longo alcance devem começar a ser utilizados contra as tropas russas e norte-coreanas na região de Kursk, no oeste da Rússia, região tomada pela Ucrânia em uma contraofensiva em agosto. A Rússia invadiu a Ucrânia, tomou uma parte, a Ucrânia foi lá e conseguiu pegar uma região da Rússia, que é o Kursk. A Rússia tá mal das pernas nessa guerra. Não sei nem por que eles insistem tantos. Sabe por que eles insistem? Porque não é o Putin que está morrendo, não são os políticos que estão morrendo, é o povo, cara. Vou mostrar imagens para vocês de um ataque feito horas atrás dos russos numa região de civis da Ucrânia. Um absurdo, cara. Um absurdo completo. Continuamos aqui, O presidente ucraniano Zelensky disse neste domingo que os mísseis falam por si mesmo e que coisas assim não são anunciadas. Algumas autoridades do Pentágono se opuseram ao fornecer os mísseis de longo alcance aos ucranianos, sob a justificativa de que o exército dos Estados Unidos tinha suprimentos limitados. E alguns funcionários da Casa Branca temiam que Putin pudesse ampliar a guerra se eles dessem os mísseis aos ucranianos, segundo o jornal americano. A Ucrânia estava vetada de utilizar esses mísseis de armamento americano até o momento. O uso dos mísseis de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos era um tabu na guerra contra a Rússia, porque o presidente russo Vladimir Putin considera que isso muda o caráter do conflito e havia prometido represárias. Entre as ameaças que Putin fez, disse
que realizaria testes nucleares. Aí que começa a bagunça, porque é o seguinte, enquanto a guerra, cara, guerra é uma desgraça. Guerra é um monte de burocratas que estão lá comendo lagosta, caviar, com seus champanhes caríssimos, enquanto o povo que não tem nada a ver, sabe? O povo não tem. Eu fico vendo os vídeos dos ataques dos drones por parte dos ucranianos contra os soldados russos e mata lá 3, 4 soldados, mata um monte de gente. E o povo fica, como se fosse, sabe, como se fosse uma partida de futebol. Ah, marcou um gol. Os russos são inimigos nesse momento. Eu entendo como isso, porque eles não deveriam atingir a Ucrânia. Mas os russos, quando eu falo os russos, eu digo o governo russo. Porque desses soldados, cara, imagina quantos pais de famílias que estão lá. Imagine quantos jovens, filhos que estão lá, que não estão nem aí, não estavam nem aí a fim da guerra. Imagina você, se o Molusco manda você pra guerra, ou um pai seu pra guerra, ou um filho seu pra guerra. Você lutaria pelo Molusco? Pelas cagadas que esse cara faz? É exatamente a mesma coisa de um soldado russo, um soldado ucraniano, um soldado norte-coreano ou qualquer soldado. Sabe? É um absurdo. Os russos e os ucranianos estão sendo jogados assim, lançados à morte, sem o menor, sabe, sem o menor pudor, sem o menor consciência, a troco de nada. A troco de nada. Isso que é o maior absurdo. E o povo, a população que está aqui, desse lado, que a guerra ainda não chegou, talvez nunca chegue, vê isso como um fla-flu. Matou o drone, matou o russo. Cara, eu sei que o cara tá na guerra, mas quantos jovens pediram para ir para essa guerra? Quantos jovens pediram para ir para a guerra do Vietnã? É inacreditável, cara. É inacreditável. É isso que eu não entendo. Por isso que eu tava vendo um médico falar esses dias que se o Lula entrar em guerra com a Venezuela, ele não vai lutar pelo Brasil. E se o Lula fizer guerra com qualquer país, eu não luto. Eu não luto, e muito menos um filho meu. Por esses bandidos corruptos. Nem eleição na Rússia tem. E o Zelensky também não é flor que cheire não, gente. Daí o Biden tá apoiando a Ucrânia, mandando milhões para a Ucrânia. O Trump já é mais, talvez, chegado ao Vladimir Putin. Enfim, vamos continuar aqui porque essa é a revolta, sabe? Põe esses políticos aí, é que eles não vão, cara. Eles são covardes. Põe esses políticos lá pra guerrear e eles que se matem. É inacreditável. Eu falo, imagina você ter um filho, você cria um filho, 18 anos, 19 anos, vem o governo e tira o seu filho de você e te enfia ele numa guerra que não tem nada a ver. A custa de nada. A Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos um louco absurdo, sabe? Que era o Bigodinho. Ele tinha chances pela tecnologia, pela ciência da época. Os maiores cientistas estavam lá. Não sei como eles não venceram a Segunda Guerra Mundial por obra do destino, falar a verdade, viu, gente? Mas imagina você ter que colocar um filho seu para lutar uma guerra. Na Segunda Guerra Mundial ainda foi muito necessário. Precisava, porque senão o Bigodinho tomaria conta do mundo inteiro. Mas existem guerras, cara, existem guerras que não fazem sentido nenhuma. E essa da invasão da Ucrânia, os ucranianos estão pagando por uma conta que não é sua, os russos estão pagando por uma conta que não é sua, eu digo cidadãos. Ou, se você preferir, igual a Janja, cidadãos. Enfim, vamos lá. A decisão de retirar a proibição do uso de mísseis americanos de longo alcance é uma grande mudança na postura de Biden, que se manteve cauteloso sobre o assunto durante seu governo. A permissão ocorre também após a vitória de Trump nas eleições. O republicano é crítico, o republicano é o Trump, tá? O republicano é crítico do apoio financeiro aos ucranianos e prometeu terminar a guerra em 24 horas, depois que ele assumir, mas sem explicar como. Ainda não se sabe se Trump reverteria a decisão quando assumir a presidência em 20 de janeiro. A agência de notícia TASS noticiou que parlamentares russos consideram a permissão para a Ucrânia
ataque dentro da Rússia com mísseis dos Estados Unidos, um passo sem precedente que pode levar a uma terceira guerra mundial. Esse é o problema maior. Vamos passar aqui para o Twitter para a gente entender as bagunças que isso está acontecendo e pode atingir todo mundo. Aqui eu tô no central Donald Trump. Ele postou um vídeo do Vladimir Putin, em que o Vladimir Putin diz o seguinte: usaremos armas nucleares se um míssil inimigo em massa ou UAV for lançado na nossa direção à Rússia, ou quando essas armas cruzarem território russo. Ele está falando que usará armas nucleares. Cara, arma nuclear, eu vejo uma molecada comentando o seguinte: não, a Rússia tem arma nuclear, mas os Estados Unidos têm mais. Cara, sem saber, sem ter a menor noção, eles acham que a arma nuclear é assim um jogo de videogame. Não importa, a arma nuclear, na verdade, ela nem foi feita para ser usada. Ela foi feita para ser mostrada que, ó, eu tenho, se você usar, eu também vou usar. Porque no final não tem vencedor. No final, todo mundo perde. Porque não importa se o armamento nuclear dos Estados Unidos é muito maior do que o da Rússia. Quando a Rússia lançar seu primeiro ataque com mísseis nucleares, ela vai dizimar cidades da Europa, de qualquer lugar. Ali, principalmente ali da Europa. Então, quem que ganha com isso? Ah, não, mas os Estados Unidos depois atacam a Rússia. Cara, e daí a China também ataca. E daí a Coreia do Norte também ataca. Sabe? Eu vejo a molecada falando, eu acho que é a molecada que fica comendo Nutella e assistindo site adulto, sabe? E não tem noção das coisas. São um bando de burro. Não existe vencedor numa guerra nuclear, gente. Não existe. Vamos pôr esse pedacinho aqui do vídeo do Putin. Tá em russo, mas eu vou traduzir para vocês. Brincadeira, gente. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. It is important to note at this point that these are, at this time, proposals to amend Russia's nuclear weapons use doctrine. We heard from Bom, aqui ele tá falando em russo ali com a legenda, mas basicamente é isso. Ele falou que se usarem armas de longo alcance, armas da OTAN, armas dos Estados Unidos, então ele se sentiria no direito de usar mísseis nucleares. Qual o poder desses mísseis? Bom, talvez sejam menores, né? Não sejam aqueles tão absurdos de bomba de hidrogênio, essas coisas, mas mesmo assim, cara, seria algo absurdo. Aqui eu tenho um vídeo do próprio Zelensky, né? O problema, eu não posso culpar o Zelensky porque ele teve o país dele invadido pela Rússia. Se tem um culpado nessa guerra, é só o Vladimir Putin, cara. Sabe? Eu não gosto do Zelensky também, porque ele também é autoritário, mas nesse caso dessa guerra, ele não tem culpa. O cara invadiu, e até mesmo, olha, falar a verdade pra vocês, a gente nem sabe o que tá acontecendo. Às vezes a gente acha que os caras estão brigados e os caras estão com alguma coisa além disso que a população não possa saber. Uma coisa eu tenho que falar para vocês, pessoas. Agora voltado um pouco para a teoria da conspiração, essas coisas. Aquele sanitário, né, o problema sanitário que nós tivemos, eu não posso falar porque senão o vídeo cai, talvez tenha sido uma amostra do que poderia vir nos próximos dias, nos próximos anos. E muitas pessoas já consideram uma terceira guerra mundial eminente. Muitos até falavam que poderia começar em setembro desse ano, novembro desse ano, nesse período. Por que haveria uma guerra mundial? Ao interesse de quem?
daí a gente tem que voltar naquela coisa da redução populacional, sabe? Um reset global, mudança de chave, moeda única. Porque é muita burrice. Ninguém precisa, eles não precisam disso. O Putin não precisa, o Zelensky não precisa, o Biden não precisa, o Xi Jinping não precisa. Mas por quê? Eu não entendo, sinceramente. Tem essa coisa de, igual eu falei para vocês, das pedras da Geórgia, que manter a população abaixo de 600 milhões de pessoas, nós já estamos em 8 bilhões de pessoas. Então, se alguma coisa disso tiver um fundamento, não sei o porquê, a chance de começar essa maluquice seria agora. A Ucrânia ataca com esses mísseis americanos, a Rússia responde com armas nucleares, a OTAN entra na guerra, a China entra na guerra, o Irã entra na guerra. Ixi, daí, meu amigo, aí uma coisa eu tenho certeza, o Brasil diretamente é muito improvável que seja afetado diretamente em relação de mísseis, essas coisas. Economicamente, nossa economia já está em frangalhos. Toda vez que um líder está fraco, começar uma guerra, né, para acionar alguma ordem e trancar o pessoal em casa, uma GLO, qualquer coisa do tipo, é um prato cheio. Estavam falando que iriam acontecer isso, Maduro com Lula, hein? Ah, Lula vai acionar uma GLO, ou, sabe, alguma medida que fique sem eleições para 2026. Uma guerra nesse momento, depende da duração, tiraria as eleições de 2026. Muitas pessoas estão considerando isso. Em 2026 não haverá eleições por causa que pode haver uma guerra. Ah, a guerra que Brasil e Venezuela? Putz, é guerra de vira-lata. Guerra de vira-lata sarnento, polguento, Brasil e Venezuela. Agora, se começar uma guerra desse porte aí, daí, cara, daí os caras fazem o que eles bem entenderem. Tá? Aqui o Zelensky está falando a mesma coisa, que liberou, né, as armas americanas para ser usado contra a Rússia em alcance dentro da Rússia, né? E aqui nós temos um ataque hoje que foi ocasionado pela Rússia numa área de civis. Aqui entra outra história da guerra, o cenário da guerra. Como eu falo para vocês, as únicas vítimas são os civis. O que tem a ver a Rússia atacar um bairro de civil? Vítimas civis de um ataque russo visando cidades ucranianas. No total, a Rússia lançou essa noite de domingo para segunda, 120 mísseis balísticos e de cruzeiro, acompanhado por 90 drones iranianos, visando principalmente instalações de energia e de aquecimento nas cidades ucranianas. Sabe? Fica com as imagens. Pessoas, mulheres, crianças, bebês, mostrou um berço ali. É o fim da picada. Daí você fala o quê, cara? A gente fala o quê? Deixa a Rússia dizimar a Ucrânia? Deixa a Rússia fazer isso que está fazendo? Ou permitir que a Ucrânia use mísseis americanos e a guerra se escala? Que difícil, né? Que situação difícil. É uma situação muito difícil. A minha esperança é o Donald Trump. O Donald Trump falou o seguinte: não permitirá que a Ucrânia use os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos e que em 24 horas acabaria com a guerra. Eu não duvido, sabe? Tem muitas pessoas falando o seguinte: já deu o prêmio Nobel da Paz. Obama que viveu em guerra ganhou o prêmio Nobel da Paz. Eu vou te contar, viu? Por isso que eu falo pra vocês, o mundo já é um maligno. Todo mundo sabe disso. Um cara que fez guerra o tempo todo, mentiroso, hipócrita, Obama, ganha o prêmio Nobel da Paz. Acho que o Lula foi indicado até.
Essas pragas tudo é indicado. Então, cara, tem valor? Valor nenhum, zero. Mas quem organiza essa porcaria são esse pessoal que decide sobre pandemia, que decide sobre lockdown, que decide sobre tudo isso. Será que o Trump conseguiria impedir? Não só impedir, porque não basta impedir os mísseis de serem usados contra a Rússia. Não estou falando isso. Porque eu quero é que essas pessoas do outro vídeo não passem mais por essa situação. Não basta só não atacar a Rússia. Tem que não atacar a Rússia e impedir que eles não ataquem também. Ninguém mais. E que ninguém mais morra. Esse é o verdadeiro fundamento que a gente deve buscar acima de qualquer outra coisa. Quem que aguenta? Quem que aguenta, gente? Isso daqui até cansa. Isso daqui me cansa. Isso daqui tira minhas energias vitais. É inacreditável. Assim como eu torci para o Trump vencer, espero que ele entrando traga paz para o mundo. E que o Biden, no seu último mês de mandato, não inicie uma guerra mundial. Sob Joe Biden, o mundo se tornou muito mais perigoso. E não há perigo maior do que a ameaça mortal de armas nucleares e mísseis hipersônicos. Os mísseis hipersônicos se movem muitas vezes à velocidade do som e 6 vezes mais rápido que os mísseis atuais. Armados com armas nucleares, eles poderiam aniquilar cidades inteiras e até países em minutos. E não podemos deixar isso acontecer, ponto. Se você der uma olhada agora, a palavra nuclear está sendo mencionada o tempo todo. Esta é uma palavra que você não tem permissão para usar. Nunca foi usado durante o governo Trump, mas agora outros países estão usando essa palavra contra nós, porque não têm respeito por nossa liderança. A Terceira Guerra Mundial seria uma catástrofe diferente de qualquer outra. Isso tornaria a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial como batalhas muito pequenas. A melhor maneira de garantir que tal conflito nunca aconteça é estar preparado com tecnologia incomparável e força incomparável. Para este fim, quando sou comandante em chefe, que fizemos um trabalho muito bom na reconstrução de nossas forças armadas, reconstruímos todas as forças armadas. Mais uma vez, trabalharei com o Congresso e nossos grandes líderes militares, não com os que você vê na televisão. Eu não os considero líderes, mas vamos trabalhar com eles para construir um escudo de defesa antimísseis de última geração e de última geração. Assim como Israel agora está protegido pelo Domo de Ferro, um sonho que antes era considerado impossível, os Estados Unidos devem ter uma cúpula impenetrável para proteger nosso povo. Aqui ele está falando do que ele vai se preparar para se proteger, assim como o Air Dome que existe no Israel, porque os Estados Unidos estão muito vulneráveis. Dos últimos presidentes, até mesmo ele, né? É que no primeiro mandato ele não conseguiu governar ou não sabia. As duas coisas, não conseguiu e não sabia. Havia muitas dificuldades e aquele lá, marinheiro de primeira viagem acaba, né, fazendo erros. E isso serve para o Bolsonaro também, né? Quem eu acho que surfou legal foi o Milley. O Milley pegou todos os problemas que o Bolsonaro tinha passado, todos os problemas que o Trump passou e pôde analisar para fazer diferente no governo dele. O Milley pegou, mesmo sendo o primeiro mandato, ele pegou já a visão do que estavam, como que a esquerda combatia a direita quando a direita era presidente e começou a fazer, né? Começou com manual de instrução. O Trump não conseguiu isso no primeiro mandato, teve muitos problemas, e o Bolsonaro também. Quem sabe no segundo mandato do Bolsonaro, eu acho difícil pelo que está acontecendo, mas quem sabe, né? O problema é o alinhamento com o Centrão. Mas voltando aqui para a guerra. O que eu espero, ele está falando que vai defender os Estados Unidos, mas o que mais importa, gente, é que se acontecer uma guerra na Europa, acaba com tudo, cara. Tava vendo aqui, ó, isso aqui, ó, ele colocou o seguinte: rede de televisão estatal russa mostrou os países da Europa que serão atingidos por armas nucleares se a guerra se intensificar. Basta 3 mísseis para que a civilização britânica entre em colapso total. Ele colocou aqui, ó, um videozinho curto de 1 minuto. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы. Если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест.
Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии-Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдален, Рамштайн. Aqui, ó, a Rússia, todos esses países aqui, ó, tá tudo em russo aqui. Todos esses países, França, qualquer país da Europa ali ficaria totalmente vulnerável ao ataque russo. Não tem jeito. A Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, País de Gales e quem mais? A Escócia. Ele fala que 3 mísseis suficiente para acabar com tudo. E é. Особое внимание Британии нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно 3 ракет, и эта цивилизация рухнет. A Britânia é o mais vulnerável, ele falou. Que 3 mísseis acabaria com a Britânia. Na verdade, pelo tamanho da Europa, a Rússia manda míssil para onde ela quiser. E esse é o problema maior. O que a gente está vendo aqui, o que eu estou vendo na rede social, principalmente no Twitter, essas coisas, é o seguinte: o povo, o brasileiro parece que leva tudo no futebol, cara, parece Copa do Mundo, sabe? Pode começar uma guerra nuclear, as pessoas ficam, não, a Rússia tem tanto de míssil, os Estados Unidos tem mais, é como se fosse assim, os alemães têm o Neuer, o Klose, mas o Brasil tem o Ronaldinho, tem o Romário. Esse clima brasileiro parece que é tudo carnaval e Copa do Mundo, cara. É inacreditável. Enquanto a guerra tá ali na Rússia, na Ucrânia, embora seja terrível, mas está só ali. Alguém tem que fazer alguma coisa para acabar com a guerra ali também, zerar essa porcaria. Zerar, para que a gente não veja mais cenas terríveis como essa de cidades ucranianas sendo atingidas, matando mulheres, crianças, e nem também de ver soldados russos morrendo, sim, ataques de drone, eles estão na guerra para morrer. Cara, deixa de ser burros, cara. A maioria das pessoas, a maioria dos jovens, ou pelo menos uma grande parte dos jovens, homens, mulheres que vão para a guerra, eles não queriam estar lá. Passando frio, fome, dor, sabe? Quem nunca se machucou na vida não tem noção do que é. Ali, vamos supor, o cara cai uma bomba, mas o cara não morre, mas arranca a perna dele, sabe? Então, gente, o povo, tudo bem que é pedir demais consciência e maturidade, o povo só vê o que dá ibope na internet, né? Só porcaria. Mas, enfim, os seres pensantes do mundo têm que tentar de alguma maneira agir para acabar de vez com essa guerra, e eu espero que o Donald Trump consiga de alguma forma botar um basta geral, não só tirar as possibilidades da guerra escalar para outros países, mas acabar tudo. Acabar tudo. Tanto de criança que eu vi morrendo nessa guerra. Absurdo, gente. Absurdo. Absurdo. Bom, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o propósito de nada disso. Existem muitas especulações, teoria da conspiração. Se tiver que acontecer alguma coisa para reduzir a população, talvez esse seja o caminho. E eu só peço misericórdia a Deus para as pessoas de bem. Infelizmente é assim. Se você gostou desse vídeo triste, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E uma oração para todo esse povo que está sofrendo. Forte abraço. Tchau, tchau.